E aí, terceiros EJAs, tudo bem? Vamos começar a PET 2? Semana 1? Vamos lá! A terceira função inorgânica que a gente vai ver agora são os sais, tá? O que são os sais? Os sais são compostos iônicos sólidos. Pensa no sal de cozinha, tá? É um composto iônico sólido. Gente, é iônico, lembra? Formado por um metal e um não metal. No caso do sal de cozinha, NaCl. O sódio está na 1A, que é metal, alcalino. O cloro está na 7A, né? Tá lá comecinho de tabela com finalzinho de tabela. Então, composto iônico. Produto de uma reação entre um ácido e uma base. Então, toda vez que reagir um ácido com uma base, vai formar sal mais água, tá? Tem sabor salgado, pelo que a gente já consome na casa da gente, a gente sabe que tem um sabor salgado. Se encontram em diversas cores. Gente, tem sal, esses compostos químicos que estão em forma de sal, né? Eles têm várias cores, tem os azuis, tem amarelo, tem cores lindas, tá? E ácido mais base é igual a sal e água. Reação aqui, ó. Ácido mais base, sal e água. Sempre, sempre. Como é que chama essa reação que vai formar um sal? Reação de neutralização, porque vocês lembram que eu falei? Quando eu reajo um ácido com uma base, um neutraliza o outro. Lembra que eu falei, se eu tô com queimação, é por causa do ácido clorídrico que tem no suco gástrico. Eu tomo leite de magnésia, que tem hidróxido de magnésio, que é uma base e neutraliza essa queimação. Então, uma reação de neutralização, que é de um ácido uma base, vai gerar sempre um sal. Então, o sal tem origem desse tipo de reação. Os sais podem ser oxigenados. Oxigenados são aqueles que têm oxigênio na molécula. Então, é só olhar para eles que a gente já sabe. Ó, CaCO3 tem oxigênio, é o carbonato de cálcio esse aqui. AgNO3, nitrato de prata, tem oxigênio. NaNO3, nitrato de sódio, tem oxigênio. CaSO4, sulfato de cálcio. CaSO3, sulfito de cálcio. Gente, a nomenclatura de sais tem sempre ato, eto ou ito, tá? Ato é quando só tem um NOx. Eto ou quando, né, tem um só, ou quando é o maior NOx. O maior NOx, por exemplo, do SO4. Ó, vamos pensar, CC4 não é bem assim. A gente teria que olhar lá na tabelinha de cátions e ânions para ver o NOx, tá? Mas para ficar mais fácil para a gente entender aqui, ó, o que tem maior aqui. Então, o que tiver maior aqui é o ato. Quem tiver o menor é o ito. Nesse caso aqui, tá? Então, esses são alguns sais oxigenados que estão, né, assim, dos mais importantes. Não oxigenados são aqueles que não apresentam oxigênio na sua molécula. Por exemplo, ZNS, ó, não tem oxigênio. Sulfeto de zinco, NaCl, cloreto de sódio, não tem oxigênio. CaF2, fluoreto de cálcio, também não tem oxigênio. KCN, cianeto de potássio. Vocês perceberam que todos esses sais que não têm oxigênio terminam em eto? Então, todos que terminarem em eto são aqueles que não têm oxigênio. Os sais sofrem dissociação iônica e liberam pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. O que quer dizer com isso? Lembra quando eu falei dos ácidos? Ele libera, ó, o ácido HCl, ele também sofre dissociação, não sofre ionização, porque ele é um composto molecular, né? Os ácidos são compostos moleculares. Então, o que acontece? Quando ele coloca em água, o que acontece? Formam o H+, lembra que é o hidrônio, mais, por exemplo, o HCl, o H+, mais o Cl-. Então, os ácidos sempre vão formar como cátion H+. Então, lembra que eu falei? Todo mundo que começar com H e não for água e nem H2O2, que é água oxigenada, nós vamos considerar que sejam ácidos.
As bases não seria, por exemplo, uma base NaOH. Todas as bases vão liberar como ânion, sempre OH-. Então, todas as bases terminam com OH, todos os ácidos começam com H. E os sais, como que eu identifico um sal? Os sal são aqueles que não têm uma regra, tá? Então, aqui, se não começou com H, não terminou com OH, e não for um óxido, que vai ser o próximo que a gente vai ver, mas para a gente poder entender, achar os sais aqui, é bom saber um pouquinho do óxido. Os óxidos são aqueles que terminam com O. E ácido começa com H. Base termina com OH. E os óxidos terminam com O, mas tem umas regrinhas para ser óxido, tá? Porque tem muitos sais que terminam com O, que é o oxigênio. Certo? Então, o primeiro elemento não pode ser o flúor. Então, ele tem que ser formado apenas composto binário, ó. Para ser óxido, tem que ter 2 elementos, só 2 elementos. Se tiver 3, já não é óxido. Então, para ser óxido, tem que ter 2 elementos. O primeiro pode ser qualquer um menos o flúor, e o segundo elemento sempre vai ser oxigênio. Então, eu separei. Todos que começam com H é ácido, tirando aqueles 2 que eu falei. Todo mundo que termina com OH vai ser base. Quem tiver 2 elementos só, o primeiro não for flúor, o segundo for oxigênio, vai ser um óxido. E o que sobrar vai ser um sal, porque o sal não tem regra, tá? Então, ó, diferente de H, ele libera um cátion diferente de H e um ânion diferente de OH. Então, ele não tem uma regra. Quem libera H é ácido, quem libera OH é base, e quem termina com O, com 2 elementos, sendo que o primeiro não é flúor, é óxido. Então, o que sobrar é sal. Então, a gente agora vai ver as atividades, tá? Assinale a alternativa que só apresenta os sais. A, NaOH. Terminou em OH, gente, é sal? Ca3PO2. Ó, esse aqui não tem regra nenhuma, ó. NaCl. Começa com H? Não. Termina com OH? Não. Termina com oxigênio e tem 2 elementos? Tem 2 elementos, mas não termina com oxigênio. Então, esse seria um sal, né? O Ca3PO2 seria um sal, o NaCl seria um sal, porque não tem regra nenhuma aqui. Mas o NaOH é sal? Então, vamos para B. NaCl. Tem alguma regra aqui? CaSO4. FePO4. Ó, terminou com oxigênio. Mas tem 3 elementos, ó, Fe, que é o ferro, P, que é fósforo, e O, que é oxigênio. Então, se são 3 elementos, não pode ser óxido. E não tem regra nenhuma, ele é o quê? Pensem aí. Na C, HCl. Começou com H, gente, né? H2O, olha o H2O. H2O, começou com H. Mas lembra que eu falei que H2O é água. H2O não é ácido. Então, ó, H2O, eu tenho 2 elementos, o último é oxigênio e o primeiro não é flúor. Então, o que ele é? Ele é um óxido. Ó, a água é um óxido, é um dos principais óxidos, mas a gente vai ver na próxima semana os óxidos. Ca3PO2, eu tenho oxigênio no final, mas eu tenho 3 elementos, então não pode ser óxido. AD, só que eu quero, gente, as que são sais, tá? Que os 3 aqui, itens, sejam sais. D, NaOH. Ó, terminou em OH. O que é quem termina em OH? O outro, HCl. Começou com H. Já tem como os 3 serem sais? Né? Aí, HCl, já começou errado. Então, essa alternativa também não é. Então, vocês vão olhar aquela alternativa que só tem sal. Aquela que não é ácido, não começou com H, não é base, não terminou com OH e não é um óxido, que é esse aqui, tá? Para ser óxido tem que ser assim, olha os óxidos, certo? Então, vocês vão marcar aqueles que são sais, aqueles que não tem regra nenhuma. A2. Considerando a equação química Cl2O7 mais 2NaOH, que formam 2NaClO4 mais H2O. Os reagentes e produtos pertencem respectivamente às funções. Então, nessa ordem, tá? Cl2O7. Eu tenho 2 elementos, o segundo é oxigênio, o primeiro não é flúor. Então, o que ele é? Né?
O segundo elemento aqui, a segunda substância aqui, NaOH. Quem termina com OH é o quê? Aí vocês vai escrevendo em cima deles aqui, ó, para depois vocês acharem qual das alternativas está na ordem correta, certo? Então escreve em cima, terminou em OH, o que é? Põe o nomezinho lá, para depois achar a alternativa. NaClO4, olha, termina em O, mas tem 3 elementos, não tem regra nenhuma, o que ele é? Pensem bem. Mais H2O. Acabei de falar que H2O é. Aí é só vocês acharem a alternativa que está na ordem correta, tá? A, óxido, base, sal e óxido. Ou é B, sal, base, sal e hidreto. Ó, nem vi hidreto. C, ácido, sal, óxido, hidreto. D, óxido, base, óxido, hidreto. Então, vocês vão achar qual é a alternativa que está na ordem lá da reação lá em cima. A3. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, sublimado corrosivo é o de que tem a fórmula HgCl2. Cal viva é o CaO. Potassa cáustica é o KOH. E o espírito de sal é o HCl. O sublimado corrosivo, a cal viva, a potassa cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente às funções. É igual ao exercício 2, gente. Vocês vão olhar aqui a fórmula de cada um, ó. O primeiro, na ordem que tá aqui, tá? Primeiro, sublimado corrosivo, HgCl2. Vocês estão vendo alguma regra aqui, ó? É Hg, tá, gente? Não é H, não. Hg é mercúrio, tá? H sozinho é hidrogênio. Hg é mercúrio. Então, HgCl2. Tem alguma regra aqui? Quem não tem regra é o que mesmo? A segunda, cal viva. CaO, ó, 2 elementos, o segundo é oxigênio, o primeiro não é flúor. Então, o que ele é? A outra, potassa cáustica, KOH. Quem termina com OH, qual função que é? E o espírito de sal, que é o HCl, começou com H. O que ele é? Aí vocês vão achar a ordem certa aqui desses aqui. Primeiro, sublimado corrosivo, segundo, cal viva, terceiro, potassa cáustica e quarto, espírito de sal. Nessa ordem, tá? Então, ó, A, ácido, base, óxido e ácido. B, sal, sal, base, ácido. C, ácido, base, base, sal. D, sal, óxido, base, ácido. E, ácido, base, sal e óxido. Então, vocês vão achar a alternativa certa. E a 4 agora. Grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionado a compostos alcalinos. Alcalino é básico, tá, gente? É uma base. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que é um ácido, que contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Então, eu tenho uma base, um produto alcalino, né? Base, que formam esse mau cheiro. Aí, o que usa para controlar? O vinagre, que é um ácido, ó, uma base e um ácido. O que acontece quando eu coloco uma base com ácido? Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina, C5H5N, é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico do peixe podre. Então, aqui foi só a título de curiosidade. O importante mesmo tá lá nas duas substâncias. O que dá o mau cheiro é alcalino, é básico. E o que vai acabar com esse mau cheiro é o vinagre, que é um ácido, tá? A eficiência do uso do vinagre nesse caso se explica para que eu vou usar o vinagre nesse caso para poder tirar esse mau cheiro que vem de uma base? A, sobreposição do odor propiciada pelo cheiro característico do vinagre. Gente, para tirar o cheiro do peixe eu passo vinagre porque aí vai ficar o cheiro do vinagre e eu não vou sentir mais o cheiro do peixe. É por isso? B, solubilidade da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada. A base que tem a solubilidade da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada. O que dá o mau cheiro é um ácido, aí eu coloco outro ácido para combater? É isso? C, inibição da proliferação de bactérias presentes devido à ação do ácido acético. O ácido vai evitar a proliferação das bactérias presentes?
D. Degradação enzimática da molécula da piridina acelerada pela presença do ácido acético. Passa o ácido acético para degradar mais rápido? Ou E. Reação de neutralização entre ácido acético e piridina, que é uma base, que resulta em componentes sem mau odor. Aconteceu uma neutralização. Será que é essa? Então, vocês marcam a alternativa correta, tá? Gente, eu vou falar o que é o hidreto aqui, que teve na questão 2, falou muito hidreto, né? Várias alternativas falaram de hidreto. Hidreto é um grupo de compostos inorgânicos, que é quando na molécula o elemento mais eletronegativo é o hidrogênio. Então, é só para curiosidade, a gente não entrou nisso ainda, tá? Por exemplo, NaH, KH, esse tipo, termina com H. Nós falamos algum que termina só com H? Não. Nós falamos de quem começa com H, que é ácido, tirando a água e a água oxigenada, que são óxidos. Quem termina com OH é base. Quem não tem regra nenhuma é sal. E quem termina com oxigênio, sendo que tem que ter 2 elementos apenas na molécula. E o primeiro não pode ser flúor e o segundo tem que ser oxigênio, é óxido. Então, mas a gente vai aprofundar na semana 2, tá? Então, gente, assistam, se precisar assistam de novo, vão acompanhando para fazer os exercícios. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Um abração!